a gravação da aula. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Quando a gente fala aí da parte das máquinas, né, de corrente contínua, por muito tempo as máquinas de corrente contínua elas foram escolhidas para serem aplicadas como motores quando havia uma necessidade de uma flexibilidade do controle de velocidade. Com o avanço, então, da eletrônica de potência e do surgimento aí de inversores de frequência, surgiram, então, as máquinas de corrente alternada, né? Elas começaram a ganhar espaço na utilização em larga escala. No entanto, as máquinas de corrente contínua ainda encontram algumas aplicações de interesse devido à facilidade do controle dessas máquinas, né? Então, nessa unidade, né, a gente acaba estudando aí um pouquinho dessa relação, né, dos tipos de controle de máquinas de corrente contínua, com uma abordagem inicial aí desse tema, e é importante que você aprenda aí a analisar as equações características de controle de velocidade dessas máquinas. Professora, divide a tela com nós. Opa, peraí, que eu esqueci da tela. É bom, né? Vamos dividir a tela com vocês. Ó, não põe o pulmão fora do corpo, que a gente não é médico aqui para saber devolver. O Paulo vai ter que se virar sozinho. Ele tá quase saindo. Não brinca, não. Passei final de semana com febre, passei mal. Pronto, você também tá com aquela porcaria daquele Covid. Não, ainda não. Ainda não. Não chegou minha vez ainda. Ai, que horror. Não chegou minha vez ainda, é fogo. Ai, que horrível, gente. Brincadeira errada. Apareceu a tela aí? Agora sim. Então tá. Sim. Então vamos lá, né? Então, dos tipos de controle, né, nós temos aí os tipos de controle de velocidade, você tem aí, e do conjugado da máquina de corrente contínua, eles são muito bem definidos. Cada um deles trabalha de que maneira? O controle por meio de ajuste de fluxo de campo é uma das maneiras que a gente tem para controlar essa velocidade. Né? Controlando a corrente de campo, você consegue controlar a velocidade da máquina. Um controle por meio da resistência associada ao circuito da armadura. Então, você vai trabalhar com a resistência da armadura. Você vai aumentar ou diminuir essa resistência para fazer com que a velocidade aumente ou diminua. E o controle por meio da tensão aplicada ao circuito da armadura. Então, você tem corrente, resistência e tensão. Você consegue variar esses elementos para que você tenha aí o seu controle de velocidade da máquina. Para que você possa, então, compreender cada um dos tipos de controle citados, primeiramente é importante que você relembre a equação geral, a qual está relacionada à velocidade da máquina, com o torque desenvolvido. Esse conhecimento, ele vai ajudar você, então, a prosseguir aí nos estudos de motores de corrente contínua. Para compreender, então, a equação geral relacionada à velocidade da máquina com o torque desenvolvido, considere, então, um motor de excitação independente, conforme ele está desenhado aqui, né, de acordo com o desenho que a gente tem aqui, né, então você tem aqui, ó, a corrente, a resistência, né, uma tensão aplicada VA, e do outro lado, isso na armadura, e aqui do outro lado você tem o campo, né, você tem uma tensão VF, que é a tensão de saída, e a corrente circulando pelo campo. Como que isso funciona? A equação geral, então, ela é formada dessa forma. VA, que é igual a EA, mais RA vezes IA. E a equação 2, VA vezes IA, que é igual a EA vezes IA, RA, IA ao quadrado. A equação geral de um motor de corrente contínua pode ser obtida relacionando-se as potências da máquina. Para a tensão da armadura, nós temos, então, a equação 2.1, que ela é descrita de acordo com o circuito apresentado, que é o desenho que passou aqui, esse desenho aqui. Então, ele está fazendo
a equação desse elemento aqui, né, do primeiro lado, que é a armadura, e a equação 2.2 é a equação do campo. Então, olha lá. E a equação geral para as potências, ela pode ser obtida multiplicando-se os dois lados pela equação 2.1 pela corrente de armadura. Então, eu vou colocar a corrente IA, eu vou multiplicar os dois lados por IA, e aí eu passo a ter essa segunda equação, que é a equação geral, né? Conforme ela está descrita aqui. Isso é uma informação que eu preciso guardar? Sim. Essa é uma informação importante para você, você ter aí no seu caderninho de fórmulas, né? Que você vai precisar, né? Quando você for trabalhar aí e fazer opa! Ah, o Renato chegou! E aí, assim, você trabalhar essa questão da... Boa noite, Renato! Ó, agora a gente para de falar mal do Renato, porque ele chegou. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Nós estamos falando aí que nós vamos fechar a unidade 2 hoje, para a gente não ficar atrasado, né? Nós estamos falando aí sobre o controle de velocidade dos motores, né? Então, nós apresentamos aqui um desenho, né, que mostra aqui a relação da armadura e do campo, porque nós conseguimos controlar a velocidade dos motores de 3 maneiras, né? Que são essas 3 maneiras que estão apresentadas aqui. O controle por meio de ajuste do fluxo do campo, através do controle da corrente de campo, o controle por meio da resistência associada a um circuito da armadura e o controle por meio da tensão aplicada a um circuito da armadura. Então, são essas 3 maneiras que eu consigo controlar a velocidade numa máquina de corrente contínua. Aí tem o desenho simplificado aqui de uma máquina de corrente contínua, onde ele apresenta a armadura e o campo, e nós chegamos aqui aonde você acabou de chegar, né? Aonde você tem aí a velocidade, a tensão VA, né? O campo e a relação da resistência com a corrente, né? E quando eu preciso fazer a equação geral, eu multiplico os dois lados por IA, e aí eu tenho essa segunda equação. Então, são 2 equações que são importantes aí para a gente trabalhar as nossas relações, né? Beth. Oi? Então, Wagner, deixa eu fazer uma pergunta. No trabalho eu fiquei com uma dúvida. Aí eu reli e achei que eu tinha entendido, mas eu tô vendo sua explicação, tô vendo que eu não entendi. O motor de corrente alternada, o que provoca o deslocamento dele, o giro, é a diferença de fase. É o princípio da... Desculpa a minha voz. É o princípio da... Engole o pulmão e continua. O princípio do... Os opostos... A relação dos opostos. Ele vai alternando e vai fazendo a máquina virar. Isso. Então, conforme vai aumentando esse fluxo, maior a velocidade. Sim. Eu queria entender a máquina contínua. Ela não tem um fluxo. Ela existe os opostos. Mas ela não tem o fluxo. Mas ela vai gerar o campo. Oi? Ela vai por indução do campo. Indução do campo. Quando eu injeto a energia, o campo do estator... Ele vai gerar essa indução eletromagnética, porque é diferente. Você tem a indução elétrica e a indução eletromagnética. Então, quando eu faço uma indução magnética, é diferente da indução elétrica. Então, na alternada, a indução é elétrica. E na contínua, eu tenho uma indução magnética. Eu estou magnetizando aquele campo. É como se eu estivesse trabalhando com um ímã. Tá. É o efeito do ímã na corrente contínua. É a aproximação e a repulsão dele que vai fazer com que ela se mova. Que faz o giro. Isso. Entendi. Por isso que ele está falando aqui, ó, da potência eletromagnética, ó. Né? Então, essa potência ela vai ser aplicada no motor, né? E
Aí você tem o outro lado, onde você tem as perdas de resistência da armadura, que é essa relação vermelha que tem aqui do outro lado, né? Que eu tenho que acrescentar para ter o equilíbrio da equação. É quase igual aquelas fórmulas de cálculo estequiométrico de química, que ele dava os elementos e a gente tinha que ficar equilibrando os dois lados para fazer o balanceamento químico da equação, né? Aqui é o balanceamento eletromagnético da equação. Eu poderia parar aqui no IA roxinho? Se tudo fosse perfeito, sim. Né? Se fosse um mundo de Bob, seria legal. Mas, na verdade, não é. Eu tenho as perdas por resistência da armadura que eu preciso acrescentar, né? Então, elas vêm aqui nessa segunda parte da equação, né? Para complementar a potência aplicada no motor. Aí sim vai existir a igualdade. O torque, que é o que faz a máquina sair do movimento, né? O torque é a força que eu preciso para tirar aquela máquina da inércia. Então, o torque da máquina de corrente contínua e a tensão da armadura são descritos pela equação 2.3 e 2.4. Então, o torque e a tensão da armadura, que é o EA. Né? Onde o K é uma constante de máquina de corrente contínua e o W é a velocidade de rotação da máquina, que é o que aparece aqui já na segunda equação da tensão da armadura. Mais duas fórmulas aí para vocês guardarem no caderninho de fórmulas. Assim, nós podemos dividir a equação 2.2 em ambos os lados, né? Então, agora a gente começa a substituir, né? Você vai pegar essa relação da 2.3 e 2.4 e substituir na 2.2. Você vai pegar a equação 2.2 e vai substituir, né? E vai obter essa relação, né? Aqui ele está fazendo a dedução da fórmula, né? Para que vocês entendam como é que foi feita. Então, olha lá. Assim, nós podemos dividir a equação 2.2 em ambos os lados por essa relação de K, Φ, Y1, que é o torque. Então, eu vou dividir pelo torque, né? Olha lá, a equação. Então, eu vou pegar a equação 2.2, dividir pelo torque e substituir a 2.3 e a 2.4, obter, então, a relação, né, da equação geral do torque em relação ao W, não é W esse nome aqui, é a velocidade de rotação, conforme é mostrado, então, na equação 2.5. E aí ela fica desta forma. Então, a velocidade de rotação, ela vai ser representada por essa fórmula, que foi deduzida a partir da equação 2.2, 2.3 e 2.4. Tá? Guardem essa fórmula também que vocês vão usar. Então, tá aí a fórmula 2.5 para vocês guardarem. Ao analisarmos, então, a equação 2.5, nós podemos perceber que, para um determinado valor de torque, que é o T que está aqui, ao se aumentar a velocidade VA, a velocidade ômega, ela aumenta também. Ao se aumentar o RA, por meio de uma resistência externa, ou o F, por meio de uma corrente de campo, a velocidade diminui, né? Porque elas são inversamente proporcionais. A equação desenvolvida de velocidade em função do torque nos mostra que a regulação da velocidade do motor de corrente contínua pode ser feita por três formas que são mencionadas inicialmente. Foram mencionadas lá inicialmente, as três primeiras fórmulas que ele mostrou. Espera-se que, por meio dessa apresentação, você, então, consiga realizar as primeiras reflexões com os conceitos que cercam as relações de corrente contínua. E aí, no livro, a gente tem mais algumas atividades que são relacionadas aí, né, à aplicação da velocidade, que são os faça valer a pena, que vocês têm lá para resolver. O que mais que ele apresenta aqui?
com relação ao controle de velocidades. Vai, carrega. A internet está devagar. Quando nós falamos da parte de controle de velocidade através do conjugado para as máquinas de indução, né, nós começamos a tratar aí, então, do aspecto do contexto das formas de controle de velocidade de indução, através de indução. Um dos principais desafios do controle de velocidade de máquinas de indução é o fato de que, sendo fixos, a frequência da rede elétrica, você vai ter lá a tensão fornecida pela concessionária, você não vai ter como mexer muito nela, né? Então, o número de polos da máquina e as alterações de velocidade da máquina ficam restritas ao ponto de operação da curva do conjugado, considerando o seu escorregamento, que é aquela curva que faz a esterese, né? Que ela parece um olho, assim. Em motores e rotores bobinados, é possível associar as resistências à resistência do circuito do rotor, de forma a modificar essas características, então. A característica do motor conjugado versus a velocidade do motor de indução podem ser bem descritas utilizando um circuito equivalente de uma máquina de indução, considerando, então, as impedâncias internas. Então, nós sabemos que esse tipo de máquina, ele procura alinhar a velocidade ao seu campo magnético induzido e a velocidade de campo magnético girante da máquina, havendo, então, um escorregamento. Existem máquinas pré-fabricadas com enrolamentos que permitem a alteração do número de polos, mas em todas as situações, o controle da velocidade da curva do conjugado, ele fica limitado à curva de esterese da máquina, que é o limite que você tem para conseguir mexer nesse campo. Com o advento de diversos dispositivos de estado sólido em espiral, os inversores de frequência, o controle da velocidade do motor de indução se tornou possível, então, ele ficou mais flexível, né? Torna-se mais fácil de se trabalhar. Para estudarmos o controle de velocidade do conjugado em máquinas de corrente alternada, nós devemos ter um bom embasamento. Por isso, é importante relembrarmos os conceitos de velocidade síncrona, de escorregamento da máquina de indução, além de retornarmos às equações que relacionam o conjugado eletromecânico com a velocidade da máquina. Então, vamos lá. Qual que é essa relação que ele está falando aí? A velocidade síncrona da máquina de corrente alternada, ela é definida pela velocidade de rotação do campo magnético girante. Ela é dada em função da frequência elétrica e do número de polos da máquina, que é a relação que nós temos aqui, ó, NS, que é o número de polos, né? Que é igual a 120 vezes FE sobre P. O escorregamento da máquina assíncrona, ele é definido pela diferença entre a velocidade real da máquina e a velocidade síncrona. Então, eu preciso fazer uma relação em porcentagem, ele sempre vai ser apresentado em porcento, né? Para você saber qual que é o escorregamento da... Ai, passei. Tá aqui. O que mais... aí vem aqui a relação, né? O que mais afeta a característica do torque e a velocidade de uma máquina de indução? A característica do torque e a velocidade de uma máquina de indução, ela é afetada não somente pelo valor da velocidade síncrona e pelo escorregamento, mas também pelo valor da tensão de alimentação
e pelos parâmetros da máquina. Também pelo valor da tensão de alimentação dos parâmetros da máquina, conforme a equação do conjugado nessa relação, né, do R, do X e do V, né? Lembra do R de TVNAM, V de TVNAM e a relação da impedância de TVNAM. São os valores de resistência, impedância não, reatância, tá aqui. Resistência, reatância e tensão do circuito equivalente de TVNAM da máquina. Como que isso é? Qual é essa relação? Essa fórmula que nós temos aplicada aqui, para que a gente consiga trabalhar a relação da máquina de corrente alternada. A equação da velocidade síncrona, nós percebemos que a velocidade da máquina ela pode ser alterada com a variação da frequência de uma máquina elétrica e o número de polos da máquina. Ainda, nós podemos dizer que o valor do escorregamento também interfere na velocidade de rotação, uma vez que quanto maior for o escorregamento, menor será a velocidade real de rotação da máquina. Essas mudanças, né, a mudança dessas variáveis pode afetar o valor do torque desenvolvido pela máquina, né? Então, vai ficar mais difícil ou mais fácil dela sair da inércia, conforme a equação do conjugado que nós vimos apresentada no slide anterior. Além disso, os dois parâmetros, eles podem ser ajustados na máquina de indução, de forma a alterar as características do torque por velocidade. A resistência do rotor e a tensão de alimentação são fatores que você consegue controlar aí para garantir um maior ou menor torque da máquina. Por meio da revisão realizada agora, né, que nós passamos aí um apanhado de tudo que tem na unidade 2.1 do livro de vocês, nós podemos então vislumbrar as possibilidades do controle de velocidade e o conjugado das máquinas assíncronas. Para isso, você deve ler, então, o livro didático para dar continuidade nas suas atividades. Cadê a outra sessão? E na seção 2.3, ele traz para a gente o controle de velocidade e o conjugado nas máquinas síncronas. Então, a gente falou das assíncronas, agora ele vai falar das máquinas síncronas, né? Nessa unidade, então, vão ser estudados os conceitos... Oi? Os geradores de Itaipu são assíncronas ou síncronas? São síncronos. São síncronos. São síncronos. E eles trabalham sempre na mesma velocidade? Sim. Velocidade constante. Então, a máquina... que muda nele ali, quando tem uma maior demanda de energia, uma menor demanda de energia, o que muda é a força que a água faz para girar eles, é isso? Eles controlam pela quantidade de água que desce. Para controlar a velocidade. A quantidade de água que desce é o que vai dar o torque da máquina, que vai tirar ela da inércia. Então, ele precisa saber quanto de água que ele pode descer, né? Tem um mínimo de água que ele precisa descer para ela descer na velocidade para tirar o eixo da inércia. É como se fosse... Isso é calculado como se fosse computador, calcula para controlar a velocidade, é isso? Sim, porque isso varia de acordo com a coluna d'água, a variação da coluna d'água, que é a altura do duto lá em cima, o diâmetro do tubo, ele ali ele calcula qual é o volume de água que ele tem descendo. E ali ele determina a velocidade que essa água leva para descer o tubo. Então o controle é feito, não é eletricamente, é feito pela vazão de água. Pela vazão. É elétrico porque ele vai controlar a comporta eletricamente. Sim. Então, o quanto ele vai abrir a comporta para dar a quantidade de água necessária que ele precisa
naquela velocidade devida, para quando ela bater na pá, ela bater com força suficiente para empurrar a pá. Ah, entendi. Porque Entendi. se eu encher o tubo sem velocidade, é igual eu pegar um canudinho desse aqui que eu tô bebendo chá e encher ele de água. Ele vai ficar parado. Sim, entendi. Ela não vai ter força para empurrar a turbina. Então, ela, além de preencher o duto todo, ela precisa preencher com velocidade. Então, ela tem que descer com pressão. É igual você apertar a mangueira da água. Então, você tem que fazer ela descer com pressão suficiente para que ela consiga empurrar aquele volume de aço, que são as pás e o eixo, senão ele não vai girar o rotor. E aí eu não consigo, né, receber essa indução nos estatores lá em cima para que ele gere essa energia. Ah, legal. A mesma relação você tem ali no dínamo, quando você tem a luzinha na bicicleta. A força está onde? No pedal. Na sua perna. Na perna, isso. É o quanto você empurra o pedal. Se a sua perna não tem força para empurrar o pedal, não vai ter luz. Ele não gira o suficiente, não gera. Então, quando você está cansado, você começa a pedalar menos, a luzinha diminui. Ela diminui. Né? Por isso que a gente escraviza os ratinhos, né? Para eles ficarem lá correndo lá no... Então, não tem um controle, por exemplo, de uma tensão de campo para controlar essa velocidade. Tem. Ele consegue ter esse controle, mas por meios através de softwares. Ele vai fazendo o sincronismo dela para que ela entre na velocidade que ele precisa. Mas isso ele só alterando pela água ou ele altera também essas tensões do motor? Não, gerador? Ele é o controle do giro. O quanto que eu giro. Ah, entendi. Então, eu vou controlar o meu fluxo de entrada, que é o meu elemento, que é o meu o meu consumível, né? No meu caso, é a água, numa hidroelétrica. Numa termoelétrica, é o quanto de vapor foi gerado no momento da fusão nuclear. Numa termoelétrica, é o quanto de material que eu queimei, o quanto de vapor de água que ele gerou, né? Então, é o vapor de água na termoelétrica e na termoelétrica e na nuclear, é uma caldeira. As duas são termoelétricas. É uma caldeira que está aquecendo a água, gerando um vapor que vai empurrar a minha turbina. A diferença é a quantidade de calor que uma nuclear gera é muito maior, o aporte térmico dela é muito maior do que a de uma termoelétrica a diesel ou a carvão mineral. Na verdade, está controlando o torque aplicado no gerador. É o torque. O segredo ali é o torque. Não se controla, vamos dizer assim, alterações na resistência associada ou alguma outra coisa Isso você teria que mexer fisicamente na máquina, né? Entendi. Não tem nada que altera isso. Então, você pode ter esse controle para uma máquina menor, não para uma máquina estacionária dessa forma. Né? Porque você ia ter que mexer fisicamente na estrutura dela. Né? Quando a gente tem um transformador que você vai tapeando o transformador para mudar a relação dele, é diferente. Né? Tem algumas máquinas, alguns motores menores, né? Você pega aqueles motorzinhos da WEG, você também consegue tapear ele para mudar a relação triângulo-estrela dele, para ele te fornecer a energia que você, da maneira como você quer. Aí ou você mantém a velocidade, a tensão constante ou a corrente constante, depende da relação se é triângulo-estrela ou estrela-triângulo. Mas
Quando você começa a trabalhar com uma máquina de um porte tão grande, o seu controle começa a ficar meio que limitado, né? Entendi. Então, você tem que saber, olha, a característica dela é essa. E essa característica eu não vou conseguir mexer muito. Então, eu vou mexer no quê? No que é móvel. O que é móvel é a minha velocidade de torque. É o que vai tirar ela da inércia. E vai manter ou não ela girando. É que nem quando a gente observa um giradorzinho pequeno, quando tem uma carga grande, o motor a gente percebe que ele acelera bastante para tentar atender, porque senão ele começa a frear, né? Então, para atender a demanda, ele começa a acelerar. Se você tem, por exemplo, uma demanda de uma cidade em relação a uma usina, e a demanda dessa cidade começa a aumentar, a tendência desse motor é acelerar. Acelerar para aproveitar o máximo de força que ele conseguir gerar. Porque ele está enxergando que ele tem que fornecer. Uhum. E a máquina é burra. Entendi. Certo? Você programou ela para, olha, você precisa virar para atender o seu cliente, a sua demanda. E ela vai. Se você não freia ela, você perde o sincronismo dela. Você perde a velocidade e você pode causar um acidente. Entendi. Aquele apagão que aconteceu em 2002, que a região sudeste ficou acho que 6 ou 8 horas, eu não lembro quantas horas foram, mas eu lembro que foi assim, do final da tarde atravessou a madrugada sem energia. O que aconteceu? A demanda nacional no horário de pico era tão grande, tão grande, tão grande, que a usina de Itaipu começou a entrar em perder a estabilidade. Eles tiveram que derrubar. O que eles justificaram? Foi um problema na linha de transmissão. Não foi. Eles derrubaram. Porque o sistema de proteção não estava mais segurando. Aí a gente entra na aula da sexta-feira, né? Eu tenho um sistema de proteção que vai enxergar o quê? Ele vai enxergar curto-circuito. Ele vai fazer a leitura, mas ele está fazendo a leitura e ele está mandando a informação. Então, os TCs, os TPs, eles estão falando, olha, eu tenho demanda, e eu não estou conseguindo passar o suficiente. A informação que ele manda para a usina é, acelera. Você está atrasado. E se você não tem alguém gerenciando esse sistema para entender qual é o limite dele e derrubar ele antes disso, a máquina se perde. Ela estoura. Você causa um acidente absurdo. Então, você tem que frear a origem. Você tem que tirar ela do sistema. E, assim, para os operadores do sistema elétrico de potência, né, dos operadores do sistema nacional aí, a pior coisa que tem é você ter que tirar uma máquina do sistema. Isso daí é assinar o atestado de incompetência. Como? Você sabia que você tinha uma demanda. Como que você não programou o sistema para atender essa necessidade? A do Amapá que está acontecendo essa semana, a senhora acha que é a mesma coisa, professora? Eu não ouvi. Já está no 7º dia lá no Amapá, já sem energia. Nossa! Provavelmente seja. O que eu ouvi da matéria é que seria um transformador que entrou em curto-circuito também, e eles não estão conseguindo refazer a instalação dele tão rápido. Então já está no 7º dia já sem energia, ó, rapaz. Nossa, eu não ouvi essa notícia. Se for um problema no transformador, né? Eu tenho um transformador que entrou em curto. Uma usina nunca tem um transformador só. Então é assim, ela tem, vamos falar aí, ela tem 3 transformadores trabalhando, ela tem um reserva, desligado. O negócio eles têm que derrubar aquela linha, tirar esse transformador que deu problema e colocar o outro. Mas eles têm que ter o transformador.
Eu nunca entrei. Estão levando gerador a combustível do Brasil inteiro para lá. Aeronáutica, Marinha, tá levando tudo um monte de geradores para lá. Que absurdo. Eu nunca entrei em uma usina hidrelétrica que não tivesse um transformador sobressalente. Nunca. Todas as usinas que eu entrei, tem um lugar onde ele fica encaixado, guardado lá. Fala, Renato. O que eu ouvi falar é que o problema foi na usina, na subestação. Sim. E lá tinha, parece que 3 transformadores. Operando. 2 trabalhava e um ficava de reserva. Tá, esse de reserva precisava manutenção e eles estavam brigando com o fornecedor financeiramente para ver como que ficaria a manutenção do transformador e não fizeram a manutenção do transformador. O meu transformador reserva, ele é reserva para a operação. Ele tem que estar pronto para funcionar. Um pifou e eles não tinham o outro reserva em condições de uso. Então, parece que foi isso. Então, é assim, se o meu transformador que chamam de reserva, ele não está operacional, se eu precisar ligar, ele não ligar, eu não tenho. Eles pagaram para ver. Né? Só que, assim, hoje, a geração de energia, ela é terceirizada. No sistema elétrico de potência, você tem lá geração, transmissão e distribuição. Né? O governo federal, ele privatizou em 97 para 98, privatizou todo o sistema elétrico de potência, todo quase. Né? As linhas de transmissão continuam sendo do governo federal. A geração e a distribuição de energia foram privatizadas. Só que existe um órgão fiscalizador que é a ANEEL, não é a ANEEL, é a ANEEL. A ANEEL, ela é o órgão do governo que fiscaliza essas empresas privadas, que estão gerenciando, que estão administrando, né, esse sistema de geração e de distribuição de energia. Né? Então, eu tive um problema na geração de energia. Não, a subestação, ela pode estar na distribuição já. Né? Por quê? É uma subestação que está atendendo a cidade do Amapá e está tudo às escuras. Então, essa empresa que assumiu a responsabilidade, ela tem a concessão de administrar essa empresa por N anos, ela tem obrigação de garantir que a população tenha energia elétrica tantas horas por dia. Então, eles por isso que estão enviando milhares de geradores a combustível para lá. Eles têm obrigação de assegurar que a cidade no caso, essa subestação fornece energia, uma distribuidora de energia, no nosso caso aqui a Enel, né, ela tem uma quantidade de horas que ela pode não fornecer energia para a cidade de São Paulo. Então, ela tem lá uma porcentagem da quantidade de horas totais do mês, ela tem uma porcentagem, eu não me lembro se é 10% ou 17%, que ela pode ficar às escuras. Mais que isso, ela é multada e penalizada por isso e pode perder a concessão. E se ela perder a concessão no meio do caminho, ela tem que pagar uma multa. Além de ser convidada a se retirar, ela tem que pagar uma multa. Né? Agora, se você já tem uma movimentação nacional em relação à Marinha, Exército, Aeronáutica, levando tudo isso para lá, o governo já está intervindo, que é a ANEEL intervindo e assumindo isso. Porque eles não podem deixar a cidade sem energia elétrica, porque energia elétrica é considerado bem essencial. E isso pode gerar um problema de calamidade pública. E você pode ter problemas por conta das penitenciárias, porque você vai ser obrigado a abrir a porta das penitenciárias e soltar o povo todo.
Você pode ter um problema, então, de segurança nacional, um problema de calamidade, porque as pessoas dependem da energia elétrica para manter os seus alimentos refrigerados, e aí os alimentos vão passar a estragar, e aí você não vai ter mais comida para fornecer para a população, aí a população começa a entrar em loucura. Então, você perde o controle da sanidade das pessoas numa situação dessa. Fora os bancos que estão todos parados e está todo mundo sem movimentar dinheiro lá. Exatamente. Então, você tem banco parado, comércio parado, a rede hospitalar parada e a parte das penitenciárias que você começa a ter um problema de segurança nacional. Esses 500 primeiros geradores que estão chegando lá são para os bens essenciais. Aí, o que são bens essenciais? Hospitais. Manter o peso e os hospitais. Exatamente. Então, eu preciso assegurar o quê? Sustentar aquilo que eu estou gerenciando a vida. Né? Então, isso tem que se manter funcionando. Aí, você vê, é um problema de um transformador que deveria estar com a manutenção em dia, porque ele era o reserva do que estava operacional. Mas qual é a probabilidade de acontecer um curto-circuito num transformador desse tipo? Existe. É provável. Não é frequente. Aí você começa a avaliar o quê? Taxa de frequência e taxa de gravidade. É possível, mas é improvável. É possível, mas sabe? Você vem comparando isso. Acontece? Sim, acontece. Mas com que frequência que isso acontece ao longo de um ano? Poxa, é muito raro você precisar mexer num transformador reserva em um ano. E aí eles foram empurrando com a barriga. Só que hora ou outra pode acontecer, pode dar pau num transformador. Por uma série de problemas. Quando a gente estuda lá em materiais elétricos, os materiais isolantes, aquele óleo mineral que é colocado dentro do transformador, ele tem uma vida útil. E dependendo de como você está trabalhando com esse transformador, se você tem uma demanda muito grande e você começa a aquecer ele excessivamente, mais do que é necessário por um excesso de demanda, ele começa a aquecer os enrolamentos, o isolamento desse enrolamento começa a carbonizar, começa a sujar esse óleo internamente. A gente não tem o hábito de trocar esse óleo todo mês, que nem a gente troca óleo de carro. Essa troca de óleo acontece aí a cada 15, 20 anos. Então, isso faz com que a vida útil desse transformador diminua. Por quê? Eu estou usando indevidamente ele, eu estou sobrecarregando a ele, por conta de uma demanda da população. Então, pode ser que esse transformador estivesse mal dimensionado em relação à demanda da população? Sim, pode ser. Pode ser que a cidade tenha crescido de uma maneira que, quando a gente projeta uma subestação, a gente projeta com folga. Mas chega uma hora que ela começa a chegar no limite. A cidade vai crescendo e ela começa a ficar sufocada. Ou eu ponho uma outra subestação, ou eu melhoro os meus equipamentos internos da subestação. Senão ele vai dar problema. Então, provavelmente, a história toda se desenrola dessa forma. E aí você tem essa crise, você entra em colapso. Principalmente porque você não fez a manutenção que tinha que ter feito no transformador que estava parado. A obrigação, quando você está gerenciando uma subestação ou uma usina, é essa. Aquele equipamento que é sobressalente, ele tem que estar em pleno funcionamento. Precisei, troca. Eu tenho que garantir que ele está lá esperando para funcionar. Ou quando furar o pneu do seu carro, você vai lembrar que você não trocou, você não consertou o step da última vez. É provável que tenha estourado o gerador, então, no caso deles. Nossa, isso é hora de passar helicóptero baixo aqui. A janela da minha casa fez assim, né?
Então, provavelmente, o que aconteceu foi uma sobrecarga no transformador por excesso de demanda. Ele começou a aquecer demais e chega uma hora que ele entra em curto. Né? Mas eu tô passando um relatório de acordo com o que vocês me passaram de informação, porque eu não vi essa notícia, tá? Então, eu fui supondo aí, fazendo as suposições em cima do cenário que vocês me passaram. Mas vamos ver aí mais uns dias aí o que acontece. De repente a gente já põe aí num plano de discussão das próximas aulas. Certo? Esclareci? Eles escondem as informações, né? É difícil da... Para que eles vão passar a informação da incompetência deles para a população? Exatamente. Né? As informações que... O que é bonito, né? É igual o que eu falei. Aquela vez lá em 2002, eles falaram que foi um problema que deu na linha de transmissão e, na verdade, não foi na linha, né? Foi na demanda, que foi excessiva, e a geração não tinha como suprir. Aí começaram a fazer várias campanhas para que as pessoas não usassem tanta energia elétrica no horário de pico, trocar a lâmpada, melhorar a eficiência dos equipamentos para que eles não consumissem tanta energia. A briga toda dos motores, né? Do controle de tensão de pico dos motores para que eles não consumissem excessivamente no horário de pico, né? No horário de pico, não, mas na entrada dele, né? Na rampa de funcionamento dele para tirar ele da inércia. Né? E aí volta, né? Esse cenário que a gente estava falando. Eu tenho um motor e para tirar ele da inércia eu preciso de uma tensão maior, né? E depois ele estabiliza. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho lá um conjunto de capacitores que trabalham em paralelo com o meu motor, que vai pegar essa energia, deixar armazenada, para quando ele precisar dar o torque inicial, ele consome do capacitor. E não puxa excessivamente da rede. É uma maneira de controlar. Né? É um controle de velocidade. Por quê? Eu preciso de mais força do que velocidade no início. Então, quando eu tenho um motor, eu preciso, inicialmente, para tirar ele da inércia, eu preciso de força, eu preciso de torque elevado, né? Que é a primeira pedalada da bicicleta. Depois ela já está trabalhando, ela já está funcionando. Não é mais fácil pedalar depois? Sim. Depois você diminui e estabiliza e vai na velocidade que você está acostumado. O motor é a mesma coisa. Então, olha lá, é importante ressaltar que essa máquina operando como motor, ela utiliza principalmente as aplicações que necessitam de velocidade constante. Entretanto, você estudou aí em velocidade síncrona de rotação, que ela está associada à frequência da rede, na qual a máquina está ligada. O que é a frequência? É quantas vezes que ela vai oscilando por minuto. Né? Quantas pedaladas você dá na sua bicicleta por minuto? Ao longo de um tempo, né? Então, isso daí é a frequência. Quando nós estudamos o controle de velocidade das máquinas de indução, nós pudemos verificar a complexidade de se alterar o número de polos da máquina. No caso da máquina síncrona, não existe essa complexidade. Mas, como controlar, então, a velocidade do motor síncrono quando a parte construtiva dele não pode ser modificada? Que é o que você me perguntou, eu falei assim, olha, tem como controlar, alterar a estrutura dele? Tem, mas eu vou precisar mexer na estrutura física dele. Ele já está construído. Né? Então, eu vou ter que fazer uma alteração física nele. Então, não é essa a melhor solução. Né? Uma maneira é utilizando o motor síncrono na forma autocontrolada, ou seja, utilizando o controle de malha fechada da velocidade da máquina. Nesse tipo de controle, o ajuste da frequência elétrica ele é feito utilizando um controle direto no conjugado, como nós veremos adiante, que controlará a velocidade mecânica do motor por meio dessa malha de controle. Então, vamos lá. Como é que é feito isso? Existe, então, uma relação que leva em conta
a componente do entreferro da tensão da armadura da máquina de corrente alternada, sendo ela proporcional à densidade de fluxo de pico da máquina e à frequência elétrica, que é essa relação que está aqui, ó, os valores nominais da frequência, né, e a densidade de fluxo. Então, essa relação é a relação que a gente vai usar para fazer esse controle em relação à frequência. Considerando a equação que relaciona o torque com a potência, que é essa daqui, com a potência magnética de uma máquina síncrona, vamos considerar uma máquina de polos lisos para simplificar, então, os nossos cálculos, né? Vamos para o mundo ideal. Sabe-se que existe uma relação diretamente proporcional entre a tensão gerada e a corrente de campo, que é essa relação que está aqui, nessa fórmula aqui do lado direito. Se a corrente de campo do gerador for mantida constante, então a tensão gerada também será proporcional à velocidade da rotação e, consequentemente, à frequência da rede. Dessa forma, nós podemos escrever a equação em que K é a constante de proporcionalidade. Sabendo que a relação da velocidade e a reatância indutiva, ela é diretamente proporcional à frequência, então, né, a reatância indutiva, que é o XS, vai ser apresentada desta forma. Aí nós temos aí nós voltamos nessa primeira fórmula que ele trouxe aqui da relação da potência magnética e substituímos ela aqui pela relação da reatância, da frequência, e chegamos na relação do torque, em função do K, que é o que ele falou que ele ia fazer a descrição. Assim, concluímos que, para se obter o mesmo torque máximo em uma faixa de variação de velocidade e, adicionalmente, evitar a saturação magnética da máquina, é necessário mudar a tensão com a frequência. Então, o que eu vou mexer para controlar essa máquina é a relação da tensão e da frequência, fazendo assim uma operação com o fluxo constante. Esse tipo de operação ele é conhecido como operação com volt por hertz constante, né? V/Hz constante. Tal procedimento ele é feito para a variação de frequência a partir do valor nominal, até os valores em que a queda de tensão na resistência da armadura se torne muito alta. E aí não vale mais a pena fazer essa relação. Para continuar, então, você faça a leitura do seu livro de estudo. Esse elevador parece mais devagar que de costume. Justo agora que eu tô atrasada para dar uma aula. Inclusive, por coincidência, hoje vou falar justamente sobre os tipos de controle de velocidade usados em máquinas elétricas, como elevadores, por exemplo. Mas agora só me resta aproveitar esse tempo aqui para recapitular o que eu planejei para a aula. Começando pelo motor de corrente contínua, ou CC. Suas características de saída estão relacionadas à velocidade do seu eixo e ao torque fornecido por ele. A equação de torque por velocidade mostra que o controle de velocidade pode ser feito via tensão da armadura, por meio do ajuste da resistência de armadura ou do controle de campo. Dessa maneira, para o mesmo valor de torque, se aumentarmos a tensão da armadura, a velocidade aumenta, e se elevarmos o ajuste de resistência de armadura ou controle de campo, a velocidade diminui. Mas além de conhecer o motor CC, é importante que meus alunos saibam também como funcionam as máquinas de corrente alternada, ou CA, já que elas são as mais utilizadas pela indústria atualmente. Para essas máquinas, a velocidade pode ser alterada usando a variação da frequência elétrica ou do número de polos. Então, se modificarmos a frequência da rede elétrica, a variação da velocidade síncrona de rotação pode ser alterada, pois essa velocidade de rotação é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao número de polos da máquina.
E a alteração do número de polos da máquina pode ser feita utilizando enrolamentos pré-preparados para essa função. Mas, como esse procedimento é muito complexo e só permite a modificação para alguns números fixos de polos, a melhor maneira de controlar a velocidade da máquina é utilizando inversores de frequência. Esse dispositivo é usado em máquinas CA, tanto de indução quanto síncronas. Com os inversores de frequência, para aumentar a velocidade, a frequência é aumentada. E para diminuir a velocidade, a frequência é diminuída. Esse tipo de controle possibilita ao motor síncrono e de indução uma maior flexibilidade de operação dentro da indústria. É justamente por esse amplo uso das máquinas elétricas na indústria que a compreensão do seu controle de velocidade é tão importante. E falando em velocidade, agora que o elevador finalmente chegou, eu preciso correr para chegar a tempo da minha aula. Mas você pode continuar pesquisando e se aprofundando no tema. Bons estudos e até mais! E assim, nós fechamos aí a unidade 2, que nós falamos aí um pouquinho sobre a relação, né, do controle de velocidade das máquinas, né? Então, você tem aí toda a relação dos motores da tratativa de controle de velocidade de motores síncronos, motores assíncronos e motores de corrente contínua, como é diferente a relação de fazer esse controle nesses tipos de motores. Certo? Beth. Oi. Eu acho que eu não entendi direito uma questão. Qual? O motor de corrente alternada, ele tem o síncrono? Não, ela deu exemplo de motor de corrente contínua, síncrono, assíncrono e Tá. alternado. Aí pareceu uma coisa só. Não, ela traz, ele apresenta um de cada vez na apostila. Ele vem trazendo um de cada vez, e aí ele vem trazendo a relação de cada um. Então, quando a gente pega lá no livro, quer ver, na página 61, deixa eu colocar. Deixa eu espelhar o livro para vocês aqui. Veio ou não veio? Apareceu o livro aí? Acho que não. Tá pensando. Acho que agora foi. Apareceu? Sim. Então, olha lá. Aqui ele apresenta o livro. Nossa, tá 200%, não dá para ver nada. Ele traz aqui o controle de velocidade do conjugado das máquinas rotativas, né? Aí ele vem falando da velocidade do conjugado das máquinas de corrente contínua. Ele traz o exemplo, igual a gente mostrou lá na apresentação, a dedução das fórmulas, né? Aí aqui ele traz as relações da potência. Os gráficos de controle de velocidade. Aqui em relação à potência e ao torque, tá vendo? Ó, então, você tem o torque e a potência subindo, o torque constante e a potência subindo. Aí, quando ela cruza, o torque começa a diminuir. Eu não preciso mais do torque a hora que eu atingir a potência necessária para a máquina entrar na velocidade desejada. Aí tem aqui o exemplo do sem medo de errar, o avançando na prática e os faça valer a pena, dessa unidade. Aí ele vem falando da velocidade do conjugado nas máquinas de indução, que é a segunda parte que nós falamos.
Aí ele fala da relação, né, do escorregamento da máquina síncrona. Como que se dá essa passagem da corrente pelos enrolamentos da máquina. A relação estrela-triângulo, que eu comentei com vocês. Esse tipo de ligação é o tipo de ligação que vai fazer com que fique mais fácil ou mais fácil de obter esse controle de velocidade, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens, como eu falei para vocês. Uma situação você tem uma corrente constante, o outro você vai ter uma tensão constante, então você tem que ver o que você quer controlar e o que você quer variar. Né? E aí, dependendo do tipo da resposta para a sua pergunta, é o tipo de ligação que você faz. Mesmo entre a relação da estrela, você tem a estrela com nêutron em comum e ela sem nêutron compartilhado. A curva do conjugado, né, do induzido, versus a velocidade, é a apresentação do gráfico dela. O sem medo de errar. E aí ele já entra na parte da velocidade do conjugado das máquinas síncronas. Então ele fala da assíncrona, depois das síncronas. E fecha a unidade aqui. Certo? Ok. Então, vocês têm aí, lembra que vocês precisam, que eu sempre peço com carinho e amor para vocês fazerem os Faça Valer a Pena, justificando para mim. Né? Não é porque sim, né? Mas por que existe aquela resposta? Né? Põe um fundamento, um embasamento naquela resposta, assim como ele apresenta aqui, né? Então, quando você tem lá, ó, ele vem te mostrando sem medo de errar, ele vem justificando, olha, isso é feito assim, para atender essa necessidade, se eu mudar dessa forma, acontece isso. Me traz a resposta como vem aqui no Sem Medo de Errar. Tá certo? Okay. Porque se você chegar para mim e falar só assim, é a letra B, é a letra C, tá certo? Tá. Mas por que é assim? Como que você chegou nessa resposta? Que tipo de dedução você teve para chegar nisso? Eu perguntei para o Google. Tá, mas como é que o Google te explicou isso? Certo? Ok. Beleza. Meninos, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado. Boa noite. Descansar. Boa noite. Até a próxima aula. Até, professora. Boa Até. noite.